Bom dia, pessoal. Bom dia. Gente, começou outubro e o calor tá matando. Meu Deus. E hora dessa, a aula de biologia de 11h40. Bom dia, tia. Chega, mata o calor. Bom dia. Vou começar com a chamada. Dia 5. Ana Giovana. Aqui. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Laura. Andressa. Anive, bom dia, Larissa. Arthur. Bárbara. Bruno. Daniel. Enzo. Felipe. Presente. Gabriel. Giovana. Presente, tia. Guilherme. Yasmin. Presente. João Marcos. Juliana. Carolina. Letícia. Presente. Lívia. Lucas. Maria Alice. Maria Rita. Maria Vitória. Presente. Rafaela. Presente. Salomão. Presente. Virgínia. Atenção, nono ano B. Camila. Clara. Éder. Thaísa. Frederico. Gabriela. Giovana. João Arthur. João Ricardo. Larissa. Presente, professora. Maria Isadora. Matheus. Nathalie. Nayara. Nicolas. Sara. E Vitor. Presente. Sara, 16, presente. Giovana, sim, marquei. E pronto. Gente, Felipe, a prova valeu 8. Pessoal, olha, sobre nossa avaliação. E também sobre as aulas, né? Nós estamos chegando ao final do ano. Como vocês estão vendo, provavelmente não vai... Tá certo, Isadora. Eu marquei você. Marquei o presente. Como vocês estão vendo, provavelmente não tem chances de retorno, certo? De aulas presenciais. Então, provavelmente vamos encerrar o ano letivo aqui dessa forma online, videoaula, certo? Videoaula no início, agora online. E então, o que eu gostaria de falar para vocês, quem está online agora e quem vai visualizar a aula depois. Pessoal, fiquem atentos às notas de vocês,
certo? O mês passado eu passei um seminário, né, para que vocês realizassem ele. Seria uma forma de garantir 2 pontos. Na minha visão, sim. Seria uma forma de garantir 2 pontos na avaliação para que melhorasse a nota de vocês. Era uma ajuda. Era uma ajuda. Mas grande parte do pessoal da turma não apresentou, não fez, e o pior, nem justificou, né? Nem justificou. Pior disso tudo. Então, as notas de vocês, eu já terminei de corrigir as provas, né? Mas aí, eu estou colocando com a nota do seminário. Então, hoje, daqui para a noite, a nota que aparece na plataforma será já com o qualitativo e com os pontos do seminário, certo? Ah, professora, só apareceu um, pois foi um de forma geral. Já está o seminário e já está também o qualitativo. Pronto, certo? Lá vai estar a soma de toda a nota. Professora, eu tive um problema de saúde no dia da apresentação do seminário, não deu para apresentar. No mínimo, pessoal, o que vocês têm que fazer é entrar em contato comigo, porque eu não preciso de nota, então eu não vou atrás de vocês. Vocês é que precisam de nota. Então, vocês que têm que vir atrás da professora para se justificar e tentar achar outro meio de completar a nota de vocês, certo? Outra questão, presença. Quase ninguém está tendo a visualização de aulas. Não é só em biologia, é em outras disciplinas também. Gente, o que vocês estão aprendendo nesse ano não será visto novamente no próximo ano, quando retornar às aulas, se Deus quiser, presencial, não. É um conteúdo que vocês estão vendo esse ano e pronto. Aprendeu bem, não aprendeu, vai ter aí um déficit. Principalmente quando vocês forem lá fazer o vestibular. E outra coisa importante, que eu quero só alertar para vocês, é que não precisa tentar enganar. Mais uma vez eu falo, não tente me enganar. Enganar a professora. Porque a gente que está há muito tempo em sala de aula sabe tudo que um aluno faz para conseguir tirar uma nota boa na prova. Então, todas as formas possíveis que vocês já utilizaram, as formas erradas, né, que eu falo, para estar conseguindo nota boa na prova, a gente visualiza. Vocês acham que eu não sei que na prova passada tiveram pessoas que realizaram a prova em grupos, inclusive esses grupos tiraram a mesma nota? Vocês acham que não é visível isso? Está estampado na cara, gente. Precisa. Agora, vocês não estão me enganando. Mais uma vez eu respondo. Vocês estão se enganando. É melhor você tirar 6 numa prova, 7 numa prova, que você fez pela sua capacidade, do que tirar 10 numa prova que você fez em grupinho. Tem pessoas aqui que fez a prova que eu sei que tem capacidade de tirar muito mais do que tirou, mas foi na onda do coleguinha e marcou a alternativa que estava errada. Tá certo? Então, não se enganem. Vocês estão se enganando. Façam por vocês. Aprendam o conteúdo, porque o que está valendo aqui não é se você tirou 10, 9, 8, 7, se você foi aprovado ou não. O que está valendo aqui é o seu aprendizado. Finalizou o ano, vocês vão ter consciência tranquila de que vocês deram o máximo de vocês para aprender o conteúdo, para entender o conteúdo. Então, façam a parte de vocês. Não vamos brincar. 2 meses para conteúdos muito interessantes de biologia que cai em todo o vestibular. 2 meses. Para recuperar notas que estão fracas
para se fazer presente em aulas que a maioria não estão nem assistindo e que com certeza não deve estar nem entendendo o conteúdo. Então, vamos prestar atenção e se empenhar mais, certo? Se empenhar Brenda, mais. Oi? a senhora vai dar conteúdo extra do livro ou não? Não, é só o livro. Mas só genética, não, esse mês? Tipo, só falta genética. Não, esse mês a gente vai falar sobre meiose. A gente não falou sobre Ah, meiose. verdade. Sim. O mês passado, a gente falou sobre mitose, né? E agora, esse mês, a gente vai Sim. detalhar a meiose. E o próximo mês, a gente vai falar sobre genética. Mas vai Oi. cair, tipo, uma revisão de mitose? Esse mês ou não? Não. Com meiose. Eu vou relembrar vocês, mas vai cair mais a parte de meiose. Oi, Larissa. Eu tirei nota boa. Não lembro, Larissa. Não tô lembrando. Eu acho que eu ainda nem peguei sua prova ainda. Eu vou lá daqui a pouco. Já tá pegando ela? Certo? Então, é a nossa aula de número 48. Meiose, ela vai ser um pouco mais complicada do que mitose, porque ela vai ter mais divisões, né? E vai ter nomenclaturas mais diferenciadas, que vocês provavelmente vão estar escutando a primeira vez agora, né? Então, vai ser um pouco mais complexo. Mas a ideia final da meiose e da mitose é parecida, certo? O intuito final é parecido, semelhante. Porém, o processo que eles vão passar serão totalmente diferentes. Certo? Então, para que a gente comece falando sobre a meiose, vamos recapitular mais uma vez alguns conceitos que a gente já cansou de estudar sobre cromossomo, a sua compactação, como é que acontece duplicação, como é a composição celular, e aí o que é que consiste o ciclo celular e como é que ele vai estar dividido, certo? Bom, os conceitos prévios que nós temos sobre o que é cromossomo, tá aí para vocês relembrarem mais uma vez, uma estrutura com uma longa molécula de DNA associada a proteínas, elas vão estar altamente compactadas, né? Totalmente compactadas para que cheguem a essa estrutura acima que vocês estão vendo de cromossomos, né? Em alguns momentos, no nosso núcleo, a visualização desses cromossomos vai estar nessa forma mais embaralhada, porque ela está descondensada. Alguns outros momentos vai ser possível ver direitinho essa forma de cromossomo aqui acima, certo? E aqui é quando ela chegar a essa estrutura, é que dá para visualizar melhor o conteúdo genético dessa célula, certo? Outra questão de classificação, questão fácil ficar na nossa avaliação, certo? Outra coisa, pessoal, errar uma questão ou outra porque não sabia a alternativa correta, tudo bem, agora deixar em branco. Como é que vocês chegam no 9º ano do ensino fundamental e deixam a questão em branco? Eu não acredito que ainda tem gente que tem esse pensamento, deixar a questão em branco. Então, é você dizer assim, não, desisto, dê a nota que quiser, que eu não tô nem aí. Tem gente que chega na questão, deixou essa questão em branco. Essa questão. Então, essa questão, muito fácil, era só para dizer, de acordo com a posição do cromossomo, né, como é que a gente poderia classificar eles, né? Tá aí metacêntrico, quando esse centrômero está bem ao meio, submetacêntrico um pouco acima, acrocêntrico um pouco mais acima, telocêntrico bem lá na extremidade, certo? Outro conceito prévio que a gente aprendeu, e o que é que eu recomendo para vocês, pessoal? Depois, vocês procurem essa aula e tirem prints desses nossos slides, para que vocês tenham ele para estudo,
de agora em diante, no ensino médio de vocês, vocês vão precisar muito desses conceitos, né? Quando chega lá, o professor não vai estar ensinando o que é cromossomo homólogo, o que é uma célula diploide, uma célula haploide, não. Vocês têm que chegar lá sabendo. É um conteúdo que vocês aprenderam, era para ter aprendido agora. Então, printem esse slide e fiquem estudando, reforçando esses conceitos que vocês têm que ter em mente já, certo? Eu vou tentar, né, Giovana? Vou perguntar como é que eu faço para compartilhar esse slide lá. Aí, se eu conseguir, ou então eu envio lá para o pessoal do técnico lá e tento ver se eles colocam. Vou tentar. Qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail que eu envio pelo e-mail de alguém da turma. Esses slides. O que são cromossomos homólogos, pessoal? Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que vão estar aos pares, né? E eles vão ter formas semelhantes, certo? Formas semelhantes. Por exemplo, nós temos essa primeira célula aqui com o nosso material genético, certo? Aqui nós podemos chamar eles de cromossomos homólogos. Por quê? Nós temos aqui 2 cromossomos com o centrômero na mesma posição. Então, eles são cromossomos homólogos. Aqui também da mesma forma, 2 cromossomos com o centrômero na mesma posição, então eles são cromossomos homólogos. Certo. Deixa eu tirar bem que uma falta, eu envio para vocês o slide. Cromossomos homólogos. Nessa célula aqui ao lado, nós vemos também que nós temos 2 cromossomos com o centrômero na mesma posição. Então, eles são cromossomos homólogos. Aqui também da mesma forma. Aqui embaixo, vocês notam que nós temos 4 cromossomos com centrômeros e a organização também desses cromossomos, tamanhos diferenciados, centrômeros em locais diferenciados, e eles não são homólogos, porque nós não temos um cromossomo com o mesmo tamanho do outro cromossomo e o mesmo posicionamento de centrômero. Então, aqui, eles não são homólogos, eles são células haploides. Normalmente, cromossomos homólogos aparecem em células diploides, ou seja, com 2 cromossomos. Aos pares, com o mesmo posicionamento de centrômero. Aqui embaixo também, nessa, nós temos uma célula haploide, com vários cromossomos, com tamanhos diferenciados, posição de centrômero diferenciado, então eles não são homólogos, certo? Continuando. Mais uma vez, reforçando o que é o conceito de célula haploide e célula diploide. Célula diploide vão ser dos cromossomos homólogos, aos pares, mesmo tamanho, mesmo posicionamento do centrômero, certo? Célula haploide, um só cromossomo, não é homólogo, vai estar lá de forma individual. Nós sabemos também dessa nomenclatura de 2N e N, né? 2N quer dizer que é a célula diploide, N é a célula haploide. Tudo isso já é para vocês estarem cansados de saber, certo? Mitose, mais uma vez, relembrando. Gente, Felipe perguntou se vai cair alguma parte de mitose, né? E aí eu disse que não. Mas aí, eu repensando aqui, o que é que pode acontecer, que pode cair na nossa avaliação? Às vezes, podem vir em questões de VOF, né? Ou em questões, até mesmo de marca X, né? Questões fechadas, com uma só alternativa. Que tenham alternativas falando sobre mitose, diferenciando mitose com meiose,
certo? Então, é importante vocês saberem a diferença de mitose e meiose. Não esqueçam o que vocês aprenderam de mitose, certo? Vocês peguem o que vocês aprenderam de mitose, somem com o que vocês vão aprender agora com meiose. Tudo isso vai ser um ciclo e você precisa saber diferenciar, certo? Então, professor, eu preciso estudar para a prova, desde mitose até meiose 2. Não é necessário você estar estudando novamente. Se você já sabe sobre o conteúdo, só continua. Se aprendeu, tudo bem. Mas se você não aprendeu sobre mitose, dá uma lidinha novamente e tente fixar isso na cabeça de vocês, certo? Mais uma vez, lembrando o que é a mitose, a mitose, ela vai tentar uma célula, né, uma célula original, vai originar duas novas células com o mesmo material cromossomo, com o mesmo material genético dessa célula mãe, certo? Então, uma célula origina duas novas células com o mesmo material genético, o mesmo material cromossômico da célula mãe, certo? É esse o objetivo do processo de mitose. E como vocês lembram, nós vamos ter nesse processo de divisão celular, desse ciclo celular, nós vamos ter uma fase de intérfase que vai anteceder todas essas partes de divisão da célula para formar a célula final, a célula filha. Nós vamos ter a intérfase, né? A intérfase vai ser subdividida em G1, S e G2. Questão também que está na nossa avaliação, esse quadro aqui, abaixo, várias pessoas também não responderam, acho que porque não interpretaram muito bem, que era muito fácil também. Na fase G1, vai haver o crescimento, uma preparação para a síntese de DNA, uma preparação para a duplicação desse DNA. Na fase S, vai haver a produção, a duplicação desse DNA. Fase G2, vai ter a conclusão, né, da formação desse novo material genético, verificar se está tudo ok, se está já do tamanho correto, quantidade de material correto, para depois entrar lá na fase da mitose, que vai ser prófase, metáfase, anáfase e telófase. Qual a finalidade da mitose, pessoal? Uma coisa interessante que vocês têm que saber entre mitose e meiose é que a mitose tem essas finalidades: crescimento e regeneração de tecido, cicatrização, formação de gametas em vegetais, formação de gametas em animais por partenogênese, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. É essa a função da mitose. Ele tem muitas funções dentro do nosso organismo. Dentro do nosso organismo, dentro das nossas células. Mitose responsável por essas finalidades, entre outras também importantes. O que é que vai mudar em meiose, pessoal? A meiose vai ser um pouco a mais, certo, do que a mitose. Vai ter uma responsabilidade um pouco maior, uma finalidade um pouco mais interessante para a propagação da vida e também para a manutenção, né, da vida. O que a meiose vai fazer? Nós vamos ter uma célula-mãe que sempre vai ser diploide. Ela nunca vai ser haploide. Na mitose, nós vimos que pode ter a oportunidade de ter uma célula haploide para originar o mesmo material genético, certo? Na meiose, nós sempre vamos ter uma célula inicial diploide. As células se reproduzem só quando tem necessidade ou crescem sem parar. Normalmente, elas vão realizar esse processo quando tem a necessidade. A questão é que eles sempre necessitam. Nossas células sempre precisam estar em crescimento e em processo de divisão para que aconteça o funcionamento correto do nosso organismo, certo? Quando eles crescem de forma desordenada,
sem que tenha um pedido do nosso corpo para que isso aconteça, aí vai vir aquela questão dos tumores que a gente falou no conteúdo passado, né? Crescimento desordenado, divisão desordenada, pode ocasionar a formação de tumores. Mas, normalmente, o crescimento e a divisão da célula acontece porque nós precisamos desse desenvolvimento, desse crescimento, para que tenha funcionamento dos organismos. A questão de... Sim, isso pode ser uma questão de hormônios, certo? Questão hormonal. Não necessariamente uma questão de desenvolvimento, crescimento sem parar da célula. Isso aí pode ser uma questão hormonal. Né? Aí, no caso, tem que estar mais preocupado com o funcionamento das glândulas que fazem a produção dos hormônios, certo? É mais para essa área, ok? Não essa parte de crescimento celular. Voltando aqui para a parte da meiose, sempre vai iniciar o processo com a célula diploide, sempre, certo? Depois que inicia esse processo com a célula diploide, essa célula vai passar por duas divisões. A mitose era uma divisão. A meiose nós vamos passar por duas divisões, certo? Essas duas divisões vão ser divisões sucessivas que vai originar no final de todas essas divisões 4 células filhas que vai conter metade do material genético da célula mãe. Estão entendendo? Vocês estão prestando atenção que sempre eu faço um comparativo com o que acontece na mitose? Nossa avaliação vai ser basicamente isso também. A mitose tanto pode iniciar com a célula mãe haploide como diploide. Na meiose, ela só vai iniciar com a célula diploide. Na mitose, nós temos apenas uma divisão, que vai originar 2 células com material genético igual da célula mãe. Na meiose, nós vamos ter 2 divisões sucessivas que vai dar origem, no final, a 4 células com metade do número cromossômico da célula mãe, certo? Então, ele vai dividir pela metade o seu material genético, certo? Aqui não é mitose, não, é meiose, errou aí na nomenclatura. A meiose ela vai ser também chamada de uma divisão reducional e equacional, porque no final ela vai estar dividindo, reduzindo a sua quantidade de material genético, certo? Aí vocês estão visualizando na imagem como é que vai acontecer. Acontece a primeira divisão, chamada de meiose 1, né? Que vai ter a separação dos cromossomos homólogos, e na segunda divisão, que vai ter a divisão das cromátides. Vocês já tem como pensar como é que isso vai acontecer, certo? Nós temos os cromossomos, principalmente diploide, de forma diploide, homólogos, e aí vai haver primeiro a divisão desses cromossomos para depois dividir as suas cromátides irmãs, certo? Vamos lá ver parte por parte. Nós vamos ter, pessoal, a intérfase, certo? Ela vai duplicar, vai ter aquela fase de crescimento, desenvolvimento, duplicação do material de DNA, aquela preparação vai anteceder a meiose normal. E aí, a meiose, ela vai ter 2 etapas. Ela vai ter a primeira etapa, que será da divisão reducional, ou a meiose 1. Normalmente, a gente vai usar a nomenclatura meiose 1, certo? Que vai ser dividida entre prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A segunda etapa dessa meiose será a divisão equacional
ou meiose 2. Normalmente utilizamos a nomenclatura meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Professora, eu fui lá na sua avaliação, na nossa avaliação, e eu coloquei prófase. Coloquei aqui aquela imagem, era prófase, certo? Mas eu esqueci de colocar que era a prófase 1. Eu só coloquei prófase. Tem como a professora considerar? Não tem. Não tem. Prófase é uma coisa, prófase 1 é outra coisa, prófase 2 é outra coisa. Totalmente diferente, que não tem como conciliar, não tem como considerar. Não tem. Prófase é uma coisa, prófase 1 é outra, prófase 2 é outra coisa. Vão acontecer processos diferentes durante essas fases, certo? Então, na meiose 1, nós temos essas 4 partes com a finalização 1. Meiose 2, nós teremos prófase 2, metáfase, anáfase e telófase 2. O que é que vai acontecer em cada uma dessas fases? Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Não, tudo ok? Vamos lá. Vou começar com a meiose 1 pela prófase 1. Pessoal, na prófase 1, entre todas as fases que vocês vão ver, a partir de agora na meiose 1 e 2, a prófase 1 é a que vai apresentar um pouco mais de complicação, certo? Porque essa prófase 1, ela vai ser subdividida ainda. Então, prestem atenção. Nós temos a meiose, que se divide em meiose 1 e 2, que essa meiose 1 ainda se divide em prófase 1, anáfase 1, telófase 1, metáfase 1, e que essa prófase 1 ainda vai se dividir em 5 fases, certo? Essas 5 fases vão ser chamadas de leptoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que é que vai acontecer de interessante em cada uma dessas fases? De uma forma geral, aqui nessa prófase 1, ele vai ter aquela questão de sumir, né, o envelope nuclear, do material genético ficar solto, liberado no meio. Vai haver o início da condensação, parecido com a prófase da mitose, certo? Mas aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, diferente e única, que será o crossing over, ou permutação. Normalmente, a nomenclatura utilizada é crossing over. O que é o crossing over? O crossing over vai ser a mistura, né, a alteração de fragmentos desses cromossomos, entre esses cromossomos homólogos, que isso vai fazer com que gere uma variabilidade genética muito maior a partir desse momento, certo? Como é que isso acontece, professora? Vamos visualizar aqui. Aqui nós temos a prófase 1 da meiose 1, né? O leptoteno aqui está começando a separação dos centríolos, vai começando aí o emparelhamento dos cromossomos homólogos, e aí quando chega no paquíteno, a gente já vê que a condensação está um pouco mais à frente do que no leptóteno, certo? Quando chega no diplóteno, de forma especial, e vocês não devem esquecer dessa fase, é onde vai acontecer de fato o crossing over. A diacinese já dá para vocês visualizarem que já aconteceu esse crossing over. Deixa eu mostrar aqui que é melhor para vocês visualizarem. Vou passar aqui uma lupa. Olha. Aqui nós temos os cromossomos homólogos, certo? Mesmo posicionamento de centrômero, mesmo tamanho de cromossomos. Aqui iniciou o processo de condensação, ela está com essa visualização,
certo? Quando chega no diplóteno, esses cromossomos homólogos, eles vão meio que se enrolar e realizar uma troca de partes, de terminações, né, do seu material, da sua estrutura, certo? Então, a partir desse momento que ele passa por esse crossing over, tanto esse cromossomo aqui, homólogo, vai ter informações genéticas deles, como também, depois do crossing over, ele já vai ter informação genética desse cromossomo aqui, verdinho. Vocês estão me entendendo? Antes, por exemplo, vamos pensar numa característica. Esse cromossomo aqui rosa, ele iria fornecer a característica de cabelo cacheado, certo? E esse cromossomo verde, ele iria fornecer a característica de cabelo, de olhos azuis, por exemplo. Se a divisão acontecesse dessa forma, nós iríamos ter, no final, duas células com características de cabelo cacheado e duas outras células com características de olhos azuis. Ou seja, não ia ter muita variabilidade, não. Não ia ter muita características diferentes nas quatro células. Quando acontece o crossing over, ou seja, quando a troca desse material, quando uma parte desse fragmento aqui, que dá a característica de olho azul, vem para esse cromossomo rosa, e quando parte desse fragmento aqui, que vai dar a característica do cabelo cacheado, vem para esse cromossomo verde, o que é que vai originar? Uma variabilidade. Porque a partir de agora, esse cromossomo rosa, ele tanto vai ter as características de cabelo cacheado e de olho azul, como também esse verde vai ter características de cabelo cacheado e de olhos azuis. Ou seja, variabilidade genética. Me entenderam? Dúvida? Professora, crossing over cai na nossa avaliação? Ela não cai não, pessoal. Ela despenca. É conteúdo, assim, de maioria das questões. Crossing over é maravilhoso de falar, de ser debatido em prova, certo? Então, estudei bastante sobre ele. Como é que eu retorno aqui? Pronto. Então, no final, nós temos essa estrutura com essa permutação. Cada um para visualizar. Um cromossomo com duas características, o outro cromossomo com as duas características. Posso dar mais um exemplo? Posso dar mais um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Nós antes tínhamos cromossomos aqui homólogos, né? Diploides, com o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero, certo? Vamos dizer que aqui, esse cromossomo rosa, ele vai ser responsável pela cor de pele morena, por exemplo. Vai ser responsável pela cor de pele morena. Já esse cromossomo verde, aqui ao lado, ele vai ser responsável pela, deixa eu ver, pelo o formato do nariz fininho, um exemplo. Então, aqui ele seria responsável pela cor de pele, aqui seria responsável pela estrutura do nariz, um exemplo. Se não tivesse o crossing over, se não tivesse essa permutação, no final de toda a meiose, iria originar 4 células. Cada uma delas, deixa eu tentar, acabou a aula, mas eu vou terminar de ensinar isso, explicar isso. Se no final nós tivéssemos, deixa eu ver bem aqui, ai meu Deus. Se no final não tivesse o crossing over,
nós iríamos originar o quê? Duas células, deixa eu ver se dá para visualizar. Duas células com características para a cor de pele, aqui representado por dois bocais pretos, né? E originaríamos duas células com características da estrutura do nariz fininho, né? Aqui representado pelo bocal azul. Se acontece o crossing over, vai acontecer permutação entre esses cromossomos, certo? Vai acontecer permutação entre esses cromossomos. Então, a partir de então, com essa troca de material, essa troca de fragmentos, eu posso originar tanto uma célula com a cor de pele morena e a estrutura do nariz, como outra célula com a cor morena e a estrutura do nariz fininho, como outra célula com a cor morena e a estrutura do nariz fininho, outra célula com a cor morena e a estrutura do nariz fininho. Então, no final, eu posso originar 4 células com todas essas duas características. Com todas essas características. Então, o que é que eu promovi aqui a partir desse crossing over? Eu promovi variabilidade genética. Eu promovi uma variabilidade genética, uma variabilidade de características. Antes eu só tinha uma característica aqui, agora eu tenho duas. Antes eu só tinha uma característica aqui, agora eu tenho duas. Então, eu vou originar muita variabilidade genética a partir desse crossing over. Tá ok? Amanhã, na nossa aula, a gente continua falando sobre esse conteúdo e espero vocês nessa aula de amanhã, tudo bem? Tchau, galerinha. Vamos almoçar. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau.